Déficit, superávit, ajuste fiscal, dívidas. Bom, são palavras que estão dentro do vocabulário para justificar as tais reformas neoliberais. Então vamos compreender o que são essas reformas, como é que elas foram aplicadas na prática, dentro de uma certeza de receita e onde se encaixa o Brasil nessa história. Bem-vindo ao vídeo Desconstruindo Certezas, analisando liberalismo e neoliberalismo. Vamos lá? Bom, gente, não vai ser uma abordagem técnica sobre teorias econômicas, o que a gente vai ver é como que essas coisas aconteceram na história, e para isso é essencial compreender que o neoliberalismo ele surge num contexto histórico bem específico, que foi depois da crise de 1929, que apesar de algumas controvérsias, é compreendido que antes de 1929 havia uma prática liberal. Eu fiz um vídeo, meu primeiro vídeo foi exatamente sobre as receitas de liberalismo, vou deixar no final para vocês conferirem. Deixo também aqui os links das informações que nós vamos tratar nesse vídeo agora. Entendendo que depois dessa crise de 29, houve o que foi chamado uma crise do liberalismo econômico. O liberalismo precisou se redefinir, se reestruturar, e para isso surge lá em 1940, mais ou menos, o termo neoliberal, que foi para repensar o que seria o liberalismo com a função do Estado na economia. Bom, a princípio, isso gerou um problema muito grande, porque a crise de 29 ela foi mundial, praticamente, nas principais economias do mundo. Gerou uma crise na Europa, principalmente na Europa, no mesmo momento que estava crescendo o comunismo. Para resolver os problemas da crise, surge uma ideia econômica, que é o do Keynes, que pensa no Estado para redistribuir a renda e gerar um bem-estar social geral para a população. Acompanhado com o crescimento do comunismo, essa foi a solução aplicada na maioria dos países desenvolvidos no mundo. Bem interessante, porque o medo do comunismo naquele momento fez com que os estados melhorassem a vida das pessoas para não ter o comunismo. O que vai ser bem diferente que a gente vai analisar o que aconteceu no Brasil. Como a crise gerou um desemprego muito grande, não havia uma estrutura de assistência para as pessoas, a ideia de Keynes é exatamente uma maneira de não quebrar o ciclo da economia de consumo. Então, ou seja, pressuposto de que as pessoas tendo dinheiro vai ajudar na própria economia e diminuindo os efeitos da crise. Bom, depois da Segunda Guerra Mundial, mais ainda essa situação ficou drástica, porque ficou consumado que o mundo estava na Guerra Fria, disputando entre comunistas e capitalistas, e a Europa era o centro disso. Só que ela estava destruída da guerra. A população sofrendo as consequências da guerra, e ali, naquele momento, entre 1940 até 1970, o que aconteceu foi da construção desse estado de bem-estar social. Isso ficou bom até mais ou menos 1970, quando tem a crise do petróleo e aumento dos gastos públicos e das dívidas. Bom, aí ressurge uma busca por essa ideia neoliberal, principalmente dos teóricos que eram contrários ao Keynes, como Hayek e o Friedman. Bom, o que aconteceu foi que durante 1980, os dois países principais aceitam essa ideia, que foi a Inglaterra com a Thatcher e os Estados Unidos com o Ronald Reagan. Bom, eles implementam certas reformas nas suas economias, que basicamente diminuiu a assistência do Estado, principalmente na questão da regulação do trabalho e nos subsídios à economia local. Não só isso também, eles também difundiram para o mundo que o mundo teria que fazer a mesma coisa. Bom, isso é bem interessante, porque durante a década de 1980, um dos países que mais aplicou essas teorias neoliberais, principalmente dos economistas da escola de Chicago, foi o Chile, que estava numa ditadura do Pinochet, demonstrando diretamente que neoliberalismo não necessariamente está vinculado à democracia. Bom, as duas pautas principais contrárias um Estado que vai gerar bem-estar social para a população como um todo, transporte, saúde, educação, assistência, desemprego, enfim. E a outra ideia que é do neo mesmo, essa ideia do novo liberalismo, é reconhecer uma certa importância do Estado, mas para amenizar a crise, privilegiando sempre o livre mercado, a falta de regulamentações, mas reservando certamente algum papel do Estado de regulação, mas num critério bem mínimo. Por isso que é neoliberal, é uma nova forma de pensar o liberalismo. E para analisar como é que essa teoria foi aplicada na prática, a gente vai pegar como exemplo dois países que têm como uma quantidade de população semelhante, mais ou menos 5 milhões de pessoas, e eles são bem antagônicos nessas práticas econômicas. Bom, e aí a gente vai fazer uma viagem bem legal, que
A gente vai primeiro para a Noruega, né? Um país bonitinho também, e depois a gente vai para o outro lado do mundo, que é a Nova Zelândia, um país reconhecidamente aplicou bastante reformas neoliberais, também um país bem bonito. São dois modelos antagônicos, um com bastante estado de bem-estar social, que é a Noruega, há uma empresa de petróleo estatal que eles usam para ajudar na administração do Estado, com obrigatoriedade de participação da empresa nas explorações, enfim. Além disso, uma forte legislação trabalhista abrangendo, por exemplo, 5 semanas de férias, dias para cuidar dos filhos, um seguro-desemprego generoso, renda mínima caso você não consiga se inserir no mercado, fora o atendimento de saúde pública, educação, transporte, essas coisas super controlado pelo Estado. Um ponto interessante também é a carga tributária da Noruega, que ultrapassa os 40% do PIB. Bom, e por outro lado, nós temos a Nova Zelândia, que foi reconhecida por aplicar certas reformas neoliberais no início da década de 1980 por um ministro chamado Roger, tanto é que o período foi chamado de Rogernomic, por causa das reformas que ele fez e das consequências. Bom, as reformas foi basicamente na redução do Estado, no fim de subsídios que havia lá, sobre a questão da pecuária, algumas privatizações, mas o foco foi exatamente a redução ministerial de gastos públicos. Bom, a princípio, o que a gente pode ressaltar é que esses dois países são países que historicamente não passam por desigualdades sociais, têm boas condições de vida, são reconhecidos pela sua qualidade de vida. As informações são em inglês, porque foi buscado no site da Nova Zelândia, mas vamos colocar em português. Bom, o que é dito é que logo depois das reformas desses Rogernomics, o que aconteceu foi o crescimento, por exemplo, da desigualdade social na Nova Zelândia, como observado nesse gráfico aí. E outro detalhe também é o crescimento do desemprego. Tá? Bom, são reformas liberais que têm a ver mesmo, geralmente o liberalismo ele pressupõe a eficiência econômica, ele não pressupõe a qualidade de vida, e, bom, enfim, pode ter melhorado a economia, a produção deles, mas o que a gente percebe é que essas reformas geraram certa tensão social da distribuição de renda de um país que tinha um padrão de vida bem igualitário. Bom, o interessante é que essas reformas neoliberais que aconteceram na Nova Zelândia não eliminou as empresas estatais. Bom, desde o início do século, em 1900, quando a gente vê aí essa informação, havia uma empresa de carvão, por exemplo, que foi criada lá por 1900. Bom, o carvão perde força e depois, quando ele recupera mais ou menos o seu poder econômico, eles criam essa estatal de carvão. Isso foi depois do período Rogernomic. No final da década de 1980, quando você percebe nessa lista da quantidade de estatais desse país, bom, eles têm muitas estatais. Você percebe, inclusive, a estatal do carvão deles. E descendo essa lista, você vê que tem muitas estatais para um país considerado neoliberal, com uma população de 5 milhões de habitantes. Bom, o mais interessante ainda, se a gente for comparar com a carga tributária da Noruega, por exemplo, que passa dos 40%, a Nova Zelândia, por exemplo, está aí com os 30%, na casa dos 30%, bem próximo, por exemplo, do Brasil, que dizem que não é liberal. E aí que entra o Brasil na história. Bom, a princípio, gente, o Brasil também passou por essa crise de 1929. E antes dessa crise, assim como no mundo todo, o Brasil era um país teoricamente liberal. Não havia obrigações do Estado, era um país agrário que exportava, então não havia proteções à indústria. Um fato interessante, não havia proteção social, por exemplo, que aconteceu com os negros depois do fim da escravidão. Os negros não foram inseridos no mercado de trabalho. A função do Estado praticamente era o embelezamento. Quando houve a reforma do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, por exemplo, foi para embelezar a cidade. E, bom, o que eles fizeram com as pessoas pobres que estavam lá? Eles jogaram para longe da cidade, criando as primeiras favelas, por exemplo. Então, o Brasil ele é historicamente um país desigual, com um tipo de política que não se preocupa com a população em benefício exatamente de um aspecto econômico. E esse país liberal, agrário, quando teve a crise de 1929, ele precisou se refazer. Para isso, foi pensado no desenvolvimento da indústria. O Brasil, para se livrar da crise de 1929, criar o seu próprio parque industrial na função do Estado. Então preste atenção, o Brasil não teve um estado de bem-estar social no momento que a Europa estava criando o dela. Bom, o que aconteceu é que o Estado do Brasil estava gerando o desenvolvimento econômico. Isso foi chamado nacional desenvolvimentismo, que não é o comunismo e foi depois encarado como uma ameaça comunista, como sempre acontece nessa história do Brasil. O interessante é que na Europa, o medo do comunismo fez o Estado melhorar a condição de vida das pessoas. E no Brasil, o medo do comunismo é para justificar exatamente as reformas liberais e o fato do Brasil não se preocupar com as pessoas. É nesse caso que é interessante pensar um apelo sobre o que a gente vai defender para a economia do Brasil. Até que ponto é difundida essa ideia, as pessoas aceitam essas teorias
liberais, neoliberais no Brasil, influenciado por essa cultura de não se preocupar com o pobre ou se realmente as pessoas estão realmente preocupadas com eficiência ou enfim, com um estado bom. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí para vocês, me sigam, porque o YouTube funciona dessa maneira. Bom, é isso. Agradeço a atenção de vocês. Beijo. Até a próxima.